dobrada nesse momento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém. Boa noite, irmãos. Bom estar aqui e celebrar o Senhor por tudo que Ele é. Agradecendo a Deus nessa semana, esse fim de semana, a galera estava lá em Itaboraí, no acampamento, e a gente estava aqui, um grupo aqui, com o Nada Além do Sangue. Então, a gente teve aqui a igreja recebendo a comunidade para doar sangue, e foi uma bênção também a experiência ontem aqui. É bom demais a gente estar servindo ao Senhor nas várias frentes, para que então a sociedade seja impactada pelo Evangelho, pelo amor, pela graça de Deus, não é? Obrigado a você que fez parte disso. Tinha uma galera lá trabalhando e sendo abençoada pelo acampamento, e aqui também, a equipe que estava ali preparando o café da manhã, o almoço, a equipe que veio ajudar a toda a equipe médica, os enfermeiros do Hemorrio, a galera que veio ajudar a receber as pessoas aqui e depois colocar tudo no lugar, porque o templo, todas essas cadeiras aqui não estavam aqui, nós retiramos todas elas, e aqui ficou então a central de doação de sangue no templo, e depois carregamos tudo de volta para as vans do Hemorrio, trouxemos todas as cadeiras de volta para cá, deixamos tudo preparado para os cultos de hoje, né? É a galera trabalhando junto, é o povo de Deus trabalhando junto. É bom demais servir ao Senhor. Você gosta de servir a Deus? É bom servir ao Senhor, renova as nossas forças, entender que a nossa vida é usada pelo Senhor. A nossa vida não somente pode ser usada pelo Senhor, ela é usada pelo Senhor quando eu me coloco à disposição do Senhor, para que Ele me use do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele me use numa doação de sangue, Ele me use num acampamento, Ele me use orientando o estacionamento, Ele me use assando aqueles frangos deliciosos, não é? Que todos os domingos são preparados. Os frangos de hoje, o tempero foi preparado pelo Josias, não é? A química dele, aí é uma equipe grande de homens, investe a parte da tarde do sábado, ali então preparando, temperando, limpando e temperando os frangos, para que hoje a gente tivesse um almoço delicioso. Isso é o povo de Deus trabalhando unido, com aquilo que cada um pode consagrar ao Senhor. E é assim que Deus faz aquilo que é infinitamente maior do que nós podemos imaginar, quando Ele nos usa, e Ele nos combina para isso, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. Quero refletir rapidamente com você sobre o tema Enraizados em Deus. Salmo de número 1, primeiro salmo. Nós não sabemos o autor desse salmo, mas ele abre esse livro dos hinos, o livro de salmos. O salmo de número 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento especial que estamos juntos aqui, celebrando ao Teu nome, Senhor. Obrigado pelas várias pessoas que estão conosco, celebrando a Ti, Senhor Deus, não somente aqui na cidade de Belfor Roxo, mas ao redor do mundo, Senhor. Tu és Deus onipresente, o Senhor está aqui, o Senhor também está em cada lar que se abre agora, e nós pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Fala, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro salmo, a gente não sabe quem é o autor, mas vai falar de uma árvore plantada à beira de um rio.
Uma árvore, então, que pelo relato, ela é uma árvore estável, uma árvore que cresce, uma árvore que frutifica, uma árvore que dá ali o fruto e as suas folhas não murcham porque ela é fortalecida. Uma árvore, então, estável. Uma árvore que pode representar segurança para a gente. Quem aqui já gostou de parar embaixo de uma sombra de uma árvore? Não é? A minha infância, a minha adolescência, a época de jamelão, a gente subia, eu subia o pé de jamelão com um saco de 5 quilos de arroz vazio para poder encher de jamelão. E aí eu enchia e comia muito jamelão, chegava em casa com a língua roxa, de tanto comer jamelão, não é? E a minha mãe perguntava assim, jamelão tá docinho? Eu falei, eu não sei, eu nem provei, mas a língua estava roxa, né? E ela dizia, mas como não, e essa língua aí? Né? Como é que está aí, desse jeito aí, né? E aí a gente fazia suco, fazia tudo, e era gostoso ficar. No meu quintal lá de casa tinham muitas amendoeiras, e a árvore de amendoeira dá muita sombra, cai muita folha, né? E era minha responsabilidade limpar o quintal, catar as folhas, mas a sombra daquela árvore era muito gostosa e confortante. A gente vive um tempo, e nesses últimos dias, nós vivemos momentos de insegurança. O que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, na semana que acabou ontem, trouxe para a gente preocupação. Os ônibus sendo incendiados, toda a onda de violência. Eu, na quinta-feira, estava lá dentro do Complexo do Alemão, aí rolou alguma coisa que a gente não sabia o que era lá em Guaratiba, e veio uma ordem assim, quem não é da comunidade, sai agora. Não é? E foi o tempo de explicar para os gringos que estavam comigo, vão meter o pé, né? Como é que é? Sai rápido, né? E vamos embora, né? Depois eu explico para vocês, vamos embora agora. Mas por que não acabou? Acabou, tudo que a gente tinha que fazer acabou agora. E vamos embora, né? Depois que a gente já estava fora, explicar ali. Eu e você, no íntimo do nosso coração, nós buscamos por segurança. Nós buscamos por estabilidade na nossa vida. Nós buscamos por abrigo, por conforto, por refúgio no momento que as preocupações invadem os nossos corações. Eu e você precisamos, então, dessa estabilidade. Quando sentimos essa estabilidade em Deus, Deus nos capacita a dar frutos. Deus nos capacita a influenciar as pessoas ao nosso redor com aquilo que a gente aprende do próprio Senhor Jesus. Para aqueles que me ouvem, que somos seguidores de Jesus, nós temos o anseio de dar frutos para Deus, de frutificar para o Senhor, de ver amigos, parentes, também rendidos aos pés do Senhor, também alcançados por essa misericórdia do Senhor. E isso acontece porque, a partir do momento que nós somos transformados por Deus, nós queremos que as pessoas a quem nós amamos também sejam assim, transformadas por Deus. Queremos que elas sejam impactadas por esse amor. Então nós desejamos que o Senhor não atue somente em nós, mas atue também através de nós, para que outras pessoas sejam alcançadas por essa mensagem que transforma, por essa mensagem que liberta. Na sexta-feira, eu estive pregando num congresso de juventude lá em Bangu, Igreja Batista Nova Betel, em Bangu, uma juventude incrível lá também, dá para a gente fazer algumas coisas juntas. E Bangu é um bairro da cidade do Rio que tem muito a ver com a minha vida. Quando eu nasci no Estácio, mas meus pais moravam em Bangu. Minha mãe saiu de Rio Tinto, na Paraíba, ali perto de Mamanguape, né? E meu pai saiu de Aimorés, em Minas, e eles foram morar em Bangu, e se encontraram em Bangu, se conheceram em Bangu, casaram lá, e lá eu fui gerado, aí nasci e morei ali naquela cidade. Depois saí dali daquele bairro da cidade do Rio, saí e vim para Nova Iguaçu. Mas na hora de eu nascer para Jesus, foi também em Bangu, que eu nasci para Jesus, na Igreja Batista do Rio da Prata, igreja mãe da igreja que eu estava pregando na sexta-feira. E aí eu cheguei e andando pelas ruas até chegar à igreja, eu fui me lembrando de um tempo de criança, um tempo de adolescência e também de um tempo depois de nova criatura em Cristo, que eu queria ver as pessoas ao meu redor também alcançadas por esse evangelho que me transformou. E assim, então, buscar frutificar para Deus. Interessante que Deus, quando olha para mim e para você, Ele também quer que nós frutifiquemos. E Ele diz que Ele quer que demos frutos, não muitos frutos somente, mas frutos que permaneçam. Então, Deus também tem uma expectativa sobre mim, sobre você, darmos frutos.
Então, ao mesmo tempo que nós temos a necessidade de frutificar, o Senhor também tem uma expectativa, e o Senhor Jesus disse isso em João capítulo 15, versículo 16, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para que vocês fossem e dessem fruto, e fruto que permaneça. Mas como eu posso frutificar? Como uma árvore pode frutificar se ela não tiver raízes? E se essas raízes não forem profundas para suportarem ali o peso dos frutos que vêm? Essas raízes não sejam profundas para suportarem os ventos, as tempestades. Hoje a gente estava voltando, né? Eu saí daqui de manhã depois do culto, fui em casa, depois fui em Itaboraí buscar o João e o Felipe e nós viemos para cá. E aí no caminho o vento deu com força no carro. Né? Então a gente estava lá na ponte Rio-Niterói, alta exposição para vento, e ainda mesmo com o carro pesado, eu senti a força do vento empurrando o carro para a lateral. A nossa vida também enfrenta ventos fortes muitas vezes. É o próprio Senhor Jesus que diz que nós vamos enfrentar esses ventos. Contudo, se nós ouvirmos a palavra do Senhor e praticarmos a palavra do Senhor, virão as tempestades, virão os ventos fortes, mas a nossa casa não cai, porque ela tem fundamento, ela tem um alicerce. Uma árvore, ela resiste ao vento quando ela tem raiz profunda. Quando a árvore tem raiz superficial, ela cai sob a pressão do vento. Ela pode até quebrar o caule, mas se ela tiver ali a raiz forte, ela vai quebrar, mas vai renascer, porque ela tem raízes profundas ali. Eu e você precisamos de raízes diante do Senhor. Eu e você precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos sentir a força de Deus fluindo em nós e através de nós. Nós precisamos sentir o poder de Deus fluindo, nos transformando, nos incendiando o nosso coração, nos fortalecendo, nos empurrando para frente, nos dando a alegria de viver, mesmo vivendo em momentos desafiadores e com problemas. Porque eu e você enfrentamos problemas, e por mais que eles sejam intensos e fortes, eles nunca serão mais poderosos que o nosso Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Porque assim, se eu creio assim mais ou menos, então qualquer probleminha vai me tirar da órbita. Mas não, eu vou enfrentar lutas sim, mas eu sei que o meu Deus está comigo, mas só tenho uma convicção forte da presença de Deus na minha vida quando eu busco intimidade com Ele. Interessante que Deus, Ele se importa com a comunhão, e Ele quer que eu e você tenhamos em primeiro lugar comunhão com Ele, mas Ele quer também que nós tenhamos comunhão entre nós, sejamos uma família, choremos com os que choram, e nos alegremos com os que se alegram. Isso é viver família, é viver um ajudando o outro, é um completando o outro, é um ali caminhando com o outro. Então, Deus, Ele se importa conosco, Ele quer nos dar intimidade com Ele, e Ele quer nos capacitar a termos intimidade uns com os outros, ainda que sejamos tão diferentes uns dos outros. Mas em ambos os casos de intimidade, a iniciativa tem que ser minha e sua. Deus, Ele está disponível para qualquer pessoa que buscá-lo. Ele disse isso: vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar toda vez que vocês me buscarem de todo o coração. Quando eu desejo, então, ter esse encontro de intimidade com o Senhor, eu o encontro, porque Ele está disponível. Ele prometeu estar disponível. E Ele é Deus, Ele não mente, Ele não deixa de cumprir a sua promessa. Ele está disponível para mim e para você. Mas só falta uma coisa: a minha iniciativa e a sua iniciativa de buscar essa intimidade com Deus, de me aproximar do Senhor, de entender o seu propósito para a minha vida, nas decisões mais corriqueiras da vida, nas decisões mais importantes da vida. O Salmo 1, ele descreve uma das mais importantes verdades da palavra de Deus. Ele nos mostra a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que caminham segundo a vontade do Senhor e aqueles que não se importam com a vontade do Senhor. E o salmista, ele divide em duas partes esse salmo. A primeira parte, dos 3 primeiros versículos ali, o salmista, ele mostra o que consiste a felicidade daquele que é justo, as chamadas bem-aventuranças, a felicidade daquele que caminha segundo o Senhor.
E o justo aqui não tem nada a ver com uma pessoa 100% correta. O justo aqui não tem nada a ver com uma pessoa boazinha. O justo aqui não tem a ver com uma pessoa agradável. O justo aqui não tem a ver com uma pessoa perfeita, porque não existe nenhuma pessoa perfeita. O justo aqui significa aquela pessoa que foi justificada por Jesus, que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que passa pelo processo da justificação através do sangue derramado na cruz. Salvo pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses são os justos. Mas Deus, um tempo, ele olha para toda a terra, e o autor de Eclesiastes diz que Deus, ele vai olhar e ele diz assim: todavia não tem um justo na terra. Um justo que pratique o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20, essa é a declaração do Senhor. E aí Paulo, séculos depois, vira lá na carta linda de Romanos e diz assim: todos, não somente alguns, todos pecaram, e porque pecaram estão destituídos da glória de Deus, e só podem de novo viver essa glória de Deus quando são reconciliados com o Senhor através da fé. O justo viverá pela fé, diz o apóstolo Paulo. Segunda parte desse salmo vai falar sobre o contraste entre os ímpios e os justos, o que eles vivem ali. E aí, com esse salmo tão lindo, primeiro salmo, a gente aprende algumas lições. A primeira delas é que eu e você temos que tomar cuidado com as influências. O texto diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, ou em outra versão, dos escarnecedores. Cuidado com as influências. Nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo dominado pelas trevas. Nós vivemos no mundo do pecado. Por isso que nós não somos deste mundo, mas vivemos aqui. Mas nós não pertencemos a esse mundo, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Mas então, a influência está o tempo inteiro tentando nos puxar para longe do Senhor. O salmista, quando ele fala sobre como é feliz, a palavra hebraica aqui, eksher, é uma palavra que significa aquele que é abençoado, aquele que é muito feliz, aquele que recebe uma alegria que está muito acima de qualquer outra alegria que se possa imaginar. É esse o significado. Vai ser muito alegre, vai ser muito feliz, vai ser muito abençoado aquele que não se deixa influenciar. Quando o Senhor dá ao salmista esse texto, ele nos dá um alerta, e o salmista divide essa influência que eu e você podemos sofrer do mundo em 3 ações interligadas. A primeira delas, seguir o conselho dos ímpios. Quem é o seu conselheiro? É o seu amigo do trabalho, que é infiel à sua esposa, que é agressivo e violento em sua casa, que é desonesto e corrupto? Quem é o seu conselheiro? É o Senhor santo e puro, que vai te incentivar e vai me incentivar a vivermos em santidade? O inimigo, ele começa a buzinar no meu ouvido e no seu ouvido, convites e dúvidas e atrações que possam desviar o nosso olhar do próprio Deus. Interessante que o salmista, ele usa o conselho dos ímpios. A palavra ímpio aqui, rachó, é a palavra pode ser traduzida por alguém perverso, alguém hostil a Deus, alguém culpado de pecado, alguém criminoso. Ele está dizendo aqui, feliz é aquele, e muito feliz, uma felicidade muito acima do que se pode imaginar, é aquele que não ouve os conselhos daquele que é hostil a Deus, daquele que é culpado, daquele que é perverso,
daquele que é mau. É cuidado com o conselho dos ímpios, porque ouvir o conselho dos ímpios, dar ali, seguir o conselho dos ímpios, significa fazer escolhas contrárias à vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Significa fazer escolhas de uma maneira oposta à maneira que aqueles que amam a Deus fazem. Porque o ímpio aqui é aquele que odeia a Deus, que é hostil a Deus, que é inimigo de Deus. Ou eu ouço o conselho daquele que ama a Deus, ou eu ouço o conselho daquele que odeia a Deus. E aqui o salmista está dizendo, cuidado com esses conselhos. Cuidado com os conselhos que você recebe no lugar que você estuda, no lugar que você trabalha, na vizinhança, a galera com quem você joga seu futebol. Não é pecado jogar o futebol, só cuidado ali, né, com a influência que vem ali, porque todo o conselho que eu e você precisamos está aqui, ó, na Bíblia, a infalível e inerrante palavra de Deus. Todo o conselho que eu e você precisamos está nos joelhos dobrados, na presença do Senhor, em clamor, em oração, dizendo: Senhor, me dirige, me fortalece, me ajuda. Que conselhos você está seguindo e ouvindo, querido? É o conselho do desânimo que diz assim: faz nada não, faz nada para Jesus não. Você já recebeu a salvação, tá bom. Mas o Senhor nos chama para servi-lo, para alcançar outras pessoas. Sabe, ontem pessoas chegaram aqui, foram amadas, dos médicos. A médica que veio, responsável pela equipe, era a primeira vez dela na nossa igreja. Ao final, antes de ir embora, ela disse assim: ô pastor, muito obrigada pela maneira como vocês nos receberam. Desde de manhã no estacionamento, o café da manhã, que a equipe preparou com todo carinho, não é? Tinha a Gabi, a galera, as meninas que estavam preparando o café da manhã. Aquela equipe se sentiu amada. O almoço delicioso que a tia Bel preparou com a equipe também. E aquela médica disse assim: obrigado pela maneira como vocês nos receberam. A gente não teve todas as bolsas que a gente gostaria, porque muitos doadores estavam lá em Itaboraí, não é? Então, nós tivemos 60 bolsas, não é? Poderíamos ter até 140, normalmente a gente tem 120 bolsas numa doação, mas tivemos uma quantidade boa, mas a doutora disse: sabe o que impactou a gente? O sorriso de vocês nos acolhendo desde o início de tudo. Isso é colocar-se à disposição de Deus para servi-lo com o braço. Eu estou aqui, a moça avisou que não era para eu pegar peso aí, senão ia ficar roxo, mas a gente tinha que carregar as cadeiras no final da tarde, aí saiu aqui uma mancha aqui, né? Quando vocês olharem o braço do pastor com a mancha roxa aqui, é a picada da doação de sangue, tá? Tem foto no grupo da igreja que eu estava doando o sangue aqui, não é? Não é outra coisa, viu, irmão? Já é doação de sangue. Quem é o seu conselheiro? Você busca aconselhamento com alguém que é fiel a Deus? Você busca aconselhamento com pessoas que servem ao Senhor no seio da igreja? Ou você busca aconselhamento... Um flamenguista vai buscar aconselhamento com vascaíno? Não dá. Não pode. Nem com tricolor, nem com botafoguense. Mas vamos aí, o Botafogo será o campeão, vamos celebrar junto com eles aí. E vão torcer para o Fluminense quarta-feira, né? Para ganhar o Libertadores, né? Afinal de contas, Brasil tem que levar essa Copa, essa taça. Tem que levar, não a Argentina. É melhor o Fluminense do que o Boca Juniors, então vamos torcer para o Fluminense. Mas não dá para um flamenguista se aconselhar com o vascaíno. De jeito nenhum. Quem é que está te aconselhando? O salmista, ele divide a influência em 3 ações interligadas. Seguir, em primeiro lugar, aquele ímpio, os seus conselhos. Mas, quando eu começo a seguir os conselhos daquele que odeia a Deus, eu começo a imitar a sua conduta. E aí o salmista diz assim, ó: aquele que não imita a conduta dos pecadores. Se você está precisando imitar alguém, é porque você não tem personalidade. Porque só imita quem não tem personalidade. Só copia quem não tem criatividade. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ir para as redes sociais ver o que fulano ou beltrano, que tem milhares de seguidores, faz, para você copiar, para ter também. Seja você diante do Senhor. Você tem uma intimidade, uma identidade diante de Deus. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus.
Você não precisa copiar ninguém. Você não precisa imitar ninguém de ser humano. Sabe a quem você deve imitar? Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o homem que se fez, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o 100% Deus, 100% homem, como nós acreditamos. É a Ele, somente a Ele, a quem eu devo imitar. Não aqueles ali que se assentam, que têm uma conduta, aqueles que são dirigidos por vontades que me levam, então, ali para longe do Senhor. O interessante é que a palavra pecadores, usada aqui no hebraico, katal, significa aquele que é exposto à condenação. Aquele que já é condenado. Aquele que é um ofensor. Vai seguir a conduta do ofensor? Vai seguir a conduta daquele que está exposto a uma condenação? A escolha é minha e sua. A quem nós vamos ouvir, a quem nós vamos seguir, a quem eu vou ouvir ali. Eu e você, todos os dias, somos pressionados a praticar aquilo que não agrada a Deus. A pressão, ela vem. E o problema não está em eu e você sermos alvo de tentações. Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele prepara tentações para mim e para você. O problema não está nas tentações. O problema está em quando eu cedo às tentações. Porque se as tentações vêm, o Espírito Santo de Deus, ele também vem para me fortalecer e fazer com que eu viva em santidade diante do Senhor, na minha conduta, no meu relacionamento, namoro, noivado, no meu casamento, a fim de que Deus seja glorificado. A pressão virá, mas eu serei fortalecido pelo Espírito Santo para resistir. E aí o salmista, ele apresenta uma outra ação. Eu sigo o conselho ali dos ímpios, eu imito a conduta daqueles pecadores e eu me assento na roda dos zombadores. A palavra hebraica aqui, Yashab, representa a ação de eu me estabelecer em um lugar. Eu estou passando, está a galera ali, fazendo tudo que Deus não agrada, eu olho e digo, opa, vou parar aqui. E vou estabelecer a minha vida aqui. Então, eu vou escolher um lugar onde zombam de Deus, onde são opostos ao Senhor, e vou estabelecer a minha vida aqui. Vou criar a minha casa aqui, vou estabelecer a minha cidade aqui. Esse verbo é usado no mesmo momento quando uma cidade é estabelecida. Então, alguém está andando por uma região e estabelece ali o início de uma cidade. Eu posso estabelecer a minha vida em um lugar onde zombam e riem de Deus, ou em um lugar onde adoram e servem a Deus. Como é que eu vou ter raízes profundas em Deus? Se eu seguir esse conselho, se eu imitar essa conduta, se eu desejar estabelecer a minha vida em um lugar que se zomba de Deus. É bom lembrar o que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus: vocês são o sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para isso. Então é possível resistir a esse conselho. É possível não querer copiar essa conduta, é possível não querer estabelecer a minha vida dentro de padrões que não agradam ao Senhor. Às vezes a gente quer experimentar a segurança em Deus, mas a gente não quer viver a fidelidade a Deus. E Deus, ele está pronto para nos dar segurança, Ele está pronto para preparar o caminho, Ele está pronto para renovar as nossas forças, Ele está pronto para nos dar discernimento, Ele está pronto, o tempo inteiro Deus está pronto. Deus nunca chega atrasado, Deus nunca é pego de surpresa, Ele está sempre pronto. O problema está em mim e em você, quando nós não queremos esperar o tempo de Deus, ouvir o conselho do Senhor, imitar o exemplo dado pelo seu Filho santo e puro Jesus Cristo, e então ali estabelecer a minha vida em um lugar onde Deus seja adorado e exaltado e reconhecido na sua majestade. Quando eu leio esse salmo, em primeiro lugar, eu sou alertado: cuidado com as influências. Quem tem influenciado você? Essa galera das redes sociais?
que presta conta de tudo que faz. Se come um bolo, posta. Se come feijão, posta. Você vai num lugar, posta para tudo. Não estou dizendo, você gosta aí de fazer, é legal você compartilhar as coisas boas que você vive com as pessoas ali. Mas tem uma galera que ganha dinheiro com isso, ganha dinheiro em cima de mim e de você. Vendendo ali os produtos que eles querem vender ali. A quem é que você está ouvindo? Qual é o conselheiro que você tem buscado? Qual é a voz que está ecoando no seu ouvido, no seu coração? Esse salmo, ele me orienta a tomar cuidado com a influência. Em segundo lugar, esse salmo, ele me apresenta uma estratégia sorrateira do mal. Sabe qual? Ele vai comendo pelas beiradas. Ele lança uma semente de um conselho aqui, ele joga ali uma coisa, dizendo, olha, isso aqui é legal, tá vendo? Aqui a galera aqui curtindo, olha a alegria boa, olha esse lugar legal, olha a bebida aqui, ó. A primeira noite você não paga nada na vodka que tu vai tomar, na paradinha lá. A dependência química, ela não começa na primeira dose. O mal, ele vai gradativamente dominando o coração. O dependente químico começa com o primeiro trago na maconha, mas chega um tempo que a maconha não é suficiente, ele vai para a cocaína, ele vai para a heroína, ele vai parar no crack. Ele não começa fumando várias pedras de crack no dia, é o primeiro tapa, num cigarrinho compartilhado. O inimigo, ele faz essa estratégia, ele joga aqui, ó, um conselhinho aqui, fulano, nada a ver. Que negócio lá que o pastor fala, a Bíblia, foi escrita há mais de 2000 anos atrás, esse livro é ultrapassado, ele precisa ser atualizado, ele tem que ser adaptado à nossa nova realidade, o tempo é outro. Na época de Jesus não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Você vai acreditar num livro escrito nessa época? É um conselho. Aí chega uma hora que alguém diz, faz sentido. Porque se Jesus tivesse o WhatsApp naquela época, ele não precisava andar a pé de lá para cá, de cá para lá, como ele ia. Era só mandar um zap para a galera. Ele não precisava pedir o barco do Pedro emprestado para ele subir um pouquinho na orla assim e pregar para a galera na montanha. Era só ele fazer uma live, dizer, olha, estou ao vivo no Instagram, me ouve aí. Então, esse livro aqui, preciso mais dele. É assim que começa. Tá vendo? Se você não seguir isso aqui, tá vendo? Você não chega em casa tão feliz. E é assim. A estratégia do mal. O nosso inimigo, ele não mostra as consequências do pecado. Ele só mostra a atração. Ele não mostra o preço. E, querido, toda escolha que eu e você fazemos, ela tem um preço. Ela tem uma consequência. É por isso que eu e você temos que estar atentos e buscar o conselho daquele que sabe tudo e que me ama e que é o melhor para mim, para fazer as escolhas corretas. Porque depois que você coloca nas suas mãos a corrente da escravidão para o mal, ele te arrasta para o fundo. E muitas vezes, não, eu estou curtindo. Não, eu estou sentindo maior prazer, maior alegria. E aí, então, as coisas vão te atraindo para longe daquilo que Deus te deu como maior presente. Às vezes, os convites te atraem para longe da sua família. Presente de Deus para a sua vida. O homem tem olhos para outras mulheres que não para a esposa. A mulher começa a ter olhos para outros homens. Os pais esquecem os filhos esquecem os pais. E os filhos começam a preferir a companhia de amigos na rua do que o conforto e a intimidade com os pais em casa. E a Bíblia diz, tem que honrar pai e mãe. Diz isso. Não diz tem que honrar o bom pai e a boa mãe. Não tem adjetivo ali. Honra pai e mãe, para que tudo te vá bem. É honrar ali, é valorizar. Vai chegar um momento que você vai querer muita proximidade com alguém que já não está mais aqui. O filho pródigo, ele só sentiu a saudade do pai quando acabou o dinheiro. E ele estava querendo comer as bolotas dos porcos. Enquanto ele tinha dinheiro e amigos, entre aspas, para gastar o dinheiro dele com todas as festas, estava tudo bem. Ele não lembrou do pai, nem lembrou dos empregados do pai. Mas na hora que ele perdeu tudo,
Aí ele nem lembrou do pai só, ele lembrou, até os empregados do meu pai têm uma condição melhor do que eu. Foi aí que ele lembrou. E como Deus nos ama de uma maneira incondicional e nos dá sempre chance, quando aquele filho torrou toda a fortuna que ele recebeu no mundo, longe dos pais, longe do pai, sem dar nenhuma importância para o pai, quando ele volta arrependido, o que o pai faz? Recebe. Porque ama. Mas o inimigo vai fazendo devagar, naquela progressão, ouve, imita, segue, se assenta. Ouve, começa a desejar, começa a imitar, se assenta e se perde. É assim que o inimigo faz. Cuidado com a estratégia do mal, porque o mal ele está o tempo inteiro. Cuidado com a primeira concessão que você faz. Cuidado com aquele olhar que você está dando para uma pessoa que não é o seu cônjuge. Cuidado. Pastor Billy Graham uma vez disse assim, o primeiro olhar você não consegue evitar, mas a partir do segundo virou cobiça. Às vezes você está andando e vem uma pessoa do outro sexo na sua direção e você vê a pessoa. Mas se você dá o segundo olhar, você já começa a cobiçar aquela pessoa. É importante saber disso. Jesus disse que quando o homem ele olha para uma outra mulher que não é a esposa dele ali, ele já cometeu adultério ali naquele pensamento. Ele já cometeu ali fornicação ali naquele pensamento. Se você está namorando só por namorar, só para dar um beijinho na boca, mas você não tem uma perspectiva de constituir uma família, já está vacilando. Antes de começar a orar, tinha que orar, para entender de Deus, se essa pessoa é a pessoa que Deus tem para você. Porque se você está namorando uma menina agora, só para dar beijo na boca, na verdade, você está namorando com a esposa de um outro homem. Porque em algum momento ela vai se casar com outro homem que não é em você, porque você está aí só de brincadeira. Só quer dar uns amassos, uns beijos na boca e tudo mais. E não honra. Aquela pessoa que precisava receber honra. Dá testemunho. Mas sabe, o inimigo vem assim dizendo, nada a ver, querido. Vai nessa força tua aí. Vai curtindo aí. Quem sabe dá certo. É assim não, é joelho no chão, é oração. É direção de Deus. Sabe? Mas em terceiro lugar, eu aprendo que tem um prazer verdadeiro. O salmista, ele vai dizer assim, no versículo 2. Ao contrário de quê? Ao contrário de ser influenciado por aquelas pessoas que estão contra Deus, aquele que é feliz, ele sente prazer na lei do Senhor. E sente tanto prazer na lei do Senhor, que ele medita nela de dia e de noite. É tão bom ter intimidade com Deus, que eu sinto falta desse momento de intimidade com o Senhor. É tão bom buscar a presença do Senhor e sentir prazer na presença do Senhor. Sabe, a gente está escrevendo a Bíblia à mão, não é? E até dezembro a gente precisa terminar de escrever a Bíblia à mão, a gente vai encadernar os volumes para a gente tê-los aqui no final do ano, no culto da virada, eles já estarem todos encadernados. Então corre aí, não é? Eu estou escrevendo, já escrevi todos os primeiros capítulos até Tiago, e vou escrever agora os demais primeiros capítulos e o último capítulo de Apocalipse, e depois eu vou ajudar, e os irmãos que ainda não pegaram nenhum. Mas é interessante que a gente vai escrevendo os textos da Bíblia, e à medida que a gente vai escrevendo, a gente vai vivendo aquela história ali, a gente vai vivendo aquela passagem, a gente vai ruminando aquele texto ali, a mensagem daquele texto, mais uma vez, ainda que seja um texto já conhecido, não é? E isso vai ministrando ao nosso coração. Quando eu estava copiando o Salmo 1, Deus começou a falar, essa mensagem começou a surgir no meu coração pelo Espírito Santo de Deus, enquanto eu estava escrevendo o Salmo de número 1, para as cópias aqui, porque quando eu cheguei nesse versículo 2, falei assim, uau, que satisfação é estar aqui escrevendo a palavra de Deus, que alegria estar investindo esse momento na palavra de Deus. Onde está o prazer da sua vida? O prazer da sua vida está em quê?
Está em Deus, está na família que Deus te deu, está nos irmãos que Deus te deu, ou está em qualquer outra coisa fora daquilo que vem do próprio Senhor Jesus. O salmista fala do prazer na palavra. É interessante que a palavra caifetes aqui, no hebraico, significa deleite, significa um prazer intenso, significa uma felicidade agradável, um sentimento agradável. É como se ele dissesse assim: que agradável, que felicidade é essa que eu tenho em meditar na palavra do Senhor. É a mesma expressão usada quando eu curto uma amizade muito boa. É a mesma palavra usada para descrever ali a amizade que havia entre Davi e Jonatas, por exemplo. Uma amizade que traz um prazer, uma alegria, uma coisa boa. Quando a gente ama alguém, a gente quer conhecer mais essa pessoa. E aí o salmista está dizendo: é a palavra, é a lei. Eu quero conhecer mais desse Deus. Eu quero experimentar mais ao Senhor. Eu quero ter esse relacionamento com a palavra de Deus, porque ela tem as respostas para as minhas dúvidas, para as minhas questões. O texto não fala somente de um prazer de ler a palavra, mas de meditar na palavra, de pensar sobre o que aquilo significa, de buscar aplicar aquilo à minha vida, aplicar os ensinamentos da palavra de Deus no meu dia a dia. Eu preciso me lembrar todos os dias que a Bíblia ela é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Eu preciso me lembrar todos os dias que a Bíblia ela tem ensinamentos que eu preciso para a minha vida. Você pode estar aprendendo muita coisa legal na faculdade, na escola, mas se você não aprender de Deus, você está perdendo tempo. Não estou dizendo que você não tem que estudar, tem que estudar sim, tem que estudar, mas precisa também estudar a palavra de Deus, porque ela me prepara você para enfrentarmos as lutas, ela me prepara você para tomar as decisões corretas, no tempo certo de Deus. Sentir prazer na palavra de Deus é um sinal de saúde espiritual, porque está relacionado com o desejo de intimidade com o Senhor, o desejo de conhecer seus ensinamentos, tem a ver com o desejo de praticar a palavra de Deus. E o Tiago, e não o Tiago aqui, mas o Tiago da Bíblia, ele diz assim: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Para terminar, nesse salmo, nós temos as consequências daquele que vive uma felicidade intensa, uma felicidade intensa de não ouvir os conselhos daqueles que são hostis a Deus, de não seguir o exemplo daqueles que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, de não se assentar com aqueles que destroem o nome de Deus e são contrários ao nome de Deus. E ele diz assim: esse é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que faz prospera. Uma árvore plantada à beira do rio, ela pode aprofundar as suas raízes, porque a terra à beira do rio, ela é macia, ela é boa. Uma árvore plantada à beira do rio, ela consegue receber toda a água que ela precisa para se fortalecer. Ela faz uma boa fotossíntese ali, ela está ali extraindo daquela boa terra a força que ela precisa para crescer, a nutrição da terra que ela precisa para se fortalecer, e aquela terra lhe dá tudo aquilo que ela precisa. E o rio, irmãos, é o próprio Deus, o rio da vida, aquela água cristalina que flui do trono do Senhor, que chega à cidade, traz alegria à cidade. Essa árvore plantada à beira ali do ribeiro, é uma árvore que é fortalecida pelo Senhor. E aí o profeta Jeremias, ele fala um pouco sobre essa árvore plantada à beira do rio. Ele diz assim: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está.
Esse homem será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar os seus frutos. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Uma árvore plantada à beira dos ribeiros, a chapa esquenta e ela continua ali resistindo. A pressão vem e ela continua forte ali. Sabe? A consequência de alguém que é muito feliz em não dar ouvidos aos conselhos daqueles que odeiam a Deus, a rejeitar uma roda de pessoas que zombam do Senhor, é ser fortalecido por Deus. Não dá para você querer frutificar sem ter raízes. Sabe por quê? As raízes precedem os frutos. Eu preciso primeiro ter raiz para depois frutificar. Eu preciso aprofundar minha raiz no Senhor para dar frutos que permaneçam. Eu preciso aprofundar as minhas raízes no Senhor para fazer boas escolhas para a minha vida. Eu preciso aprofundar minhas raízes no Senhor para escolher a pessoa com quem eu vou constituir uma família. Eu preciso aprofundar minhas raízes no Senhor para ser um marido que é um sacerdote do lar, para ser um pai que é modelo para os filhos. Eu preciso aprofundar as minhas raízes no Senhor para ser mulher sábia que edifica a casa. Eu preciso aprofundar as minhas raízes no Senhor para ser um filho que honra pai e mãe. Então eu preciso primeiro de raízes para depois dar frutos. Porque se as raízes forem superficiais, elas não vão suportar a pressão. O salmista está dizendo, como é feliz, como é extremamente feliz aquele que tem as suas raízes no Senhor. Aquele que recebe tudo que precisa para ser fortalecido. Aquele que recebe toda a força que precisa para resistir às pressões. É preciso ter raízes. Porque com raízes, a gente atravessa um momento de bonança fácil, mas atravessa o momento da tempestade também. A gente resiste em todo momento. E aí a gente dá frutos. Alcança pessoas. Porque o nosso solo é o Senhor. O Senhor, Ele nos chama para sermos árvores plantadas. E aqui, eu quero chamar a sua atenção, porque aqui diz assim, ao contrário, é como árvore, no versículo 3, é como árvore plantada. O que isso significa, pastor? Que não é um acaso. Para Deus não tem coincidência ou acasos. Querido, você está onde você está porque Deus te plantou aí. Você está nesse lugar onde você trabalha porque Deus te colocou ali. Ele tem um propósito para você ali. Deus trouxe você para essa igreja porque Ele tem um propósito para você estar aqui. Não é uma árvore que nasceu do acaso, foi uma árvore plantada. A gente, lá no Seminário do Sul, num tempo, lá em 2009, quando eu assumi como reitor ali, aconteceu uma tempestade que derrubou muitas árvores. E depois nós tivemos que plantar árvores. E aí o INEA, na época, disse, você tem que plantar uma árvore aqui e outra aqui. E nós fomos lá intencionalmente plantar as árvores para repor aquelas que caíram. Não é acaso. A sua vida não é um acaso. Você não é um acidente. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus, Ele não esquece de você. Deus, Ele não te abandona. Mesmo que você tenha passado tempos se esquecendo de Deus, Ele não esquece de você. Você não é um acaso. Deus, Ele está plantando você. Deus está começando esse relacionamento aí. Se você está orando por isso, Deus está plantando aí um amor no seu coração por uma pessoa com quem você vai constituir uma família que vai honrar o nome dEle. Porque não foi um acaso, foi providência do Senhor. Você pode estar vivendo do jeito que você tiver aí agora. Ah, pastor, mas será que Deus tem propósito para mim? Eu estou vivendo na desobediência. Eu estou enfiando o pé na jaca mesmo do pecado. Eu estou lá no meio do atoleiro mesmo. Será que ainda assim Deus tem propósito para mim? Claro que tem. É exatamente, sabe qual é o propósito dele? Te tirar daí, ó. Te levantar, te colocar em um lugar alto, onde você não vai ser alcançado por essa tentação que está te destruindo.
Ah, pastor, mas será que Deus tem propósito para mim? Eu sou tão indiferente a Ele, a sua presença, a sua vontade, eu não estou nem me importando com o que Deus quer para mim. Deus tem propósito para você. E o primeiro é abrir os seus olhos para que você possa entender que Ele se importa com você. Você não é um acaso. Deus tem um propósito para você. E você pode estar aí assim, meio desatento agora do que está rolando aqui no culto, mas ainda assim Deus tem um propósito para a sua vida. Eu quero dizer para você, porque é o que a palavra está dizendo aqui, uma árvore plantada, ela foi colocada ali intencionalmente, então Deus, hoje, Ele tem um propósito para a sua vida. E amanhã você vai voltar para o seu lugar de trabalho, você tem que entender que se você está trabalhando nesse lugar, é porque Deus tem um propósito para te usar ali, para abençoar alguém. Pode ser que a pessoa está ali te testando na sua paciência, mas é para isso mesmo que você está ali, é para dar testemunho, é para influenciar, é para ser sal e luz. Você está morando ali naquela vila, é ali mesmo que você tem que morar, naquela rua ali, é ali mesmo que você tem que morar, porque Deus quer te usar ali porque Ele tem um propósito. Não é à toa que você está onde você está. Deus te colocou aí por alguma razão. Aí eu não sei ainda qual é, espero que Ele vai te revelar. Mas que tem. Eu e você precisamos de raízes em Deus. Os tempos são cada vez maus. Os tempos são desafiadores. E nós precisamos correr para o Senhor Jesus. Eu não posso me deixar me influenciar pelos valores do mundo. Ao contrário, eu preciso e devo influenciar o mundo. Eu preciso estar atento à artimanha do mal, porque o inimigo, ele quer destruir seu casamento. O inimigo, ele quer destruir a sua família. O inimigo, ele quer destruir os sonhos que você colocou para Deus. O inimigo, ele quer destruir a sua intimidade com Deus. O inimigo, ele quer destruir o prazer que você tem em Deus, a alegria que você tem em Deus. Só que se tem um inimigo agindo com tudo isso, tem do outro lado o Deus Todo-Poderoso, que Ele quer construir, Ele quer fortalecer, Ele quer abençoar, porque Ele ama. Quem é você diante de Deus? Uma pessoa feliz, bem-aventurada, abençoada, porque está escolhendo o bom caminho, ou uma pessoa perdida, confusa, entristecida, escravizada, não sabe nem por quem ou por que tem sido escravizada. Talvez você que está me ouvindo nessa noite aqui, ou as mais de 70 casas, 77 lares abertos agora, talvez você esteja aí procurando alguma coisa que complete o seu coração, que complete a sua vida, e você está procurando esse complemento em coisas, e não no Deus, Criador de tudo e de todos. Então é hora de olhar e voltar os seus olhos para Deus. Talvez você seja alguém convicto dos prazeres que você quer experimentar agora, mesmo sabendo que eles são contrários ao propósito de Deus, mas você diz assim, eu quero curtir tudo isso agora, depois eu me acerto com Deus lá na frente, se Ele de verdade tem algum plano para mim. Quem é você? É alguém que está deixando para trás os sonhos que Deus já te revelou, o ministério, o serviço ao Senhor. Eu e você precisamos de raízes para viver essa felicidade no Senhor. Porque no final desse texto, o salmista encerra dizendo assim, porque o Senhor aprova o caminho dos justos. O Senhor aprova o caminho dos obedientes. O Senhor aprova o caminho dos que estão rendidos. O Senhor aprova o caminho daqueles que o buscam. Mas o caminho dos que o odeiam, que o rejeitam, que zombam dele, dos opositores a ele, leva à destruição. Deus hoje está chamando você para um caminho aprovado. Um caminho marcado por amor, um caminho marcado por perdão, um caminho marcado por humildade, um caminho marcado por acolhimento, um caminho marcado por proteção, um caminho marcado por consolo, um caminho marcado por sabedoria, um caminho marcado por perseverança, um caminho marcado por paz que excede todo o entendimento, mesmo no meio das lutas.
um caminho marcado por uma alegria verdadeira que não depende das circunstâncias, um caminho marcado por respeito, um caminho marcado por dignidade, um caminho marcado por honra. Esse é o caminho daqueles que são obedientes e justos. Só existem dois caminhos, um que leva para a destruição, ou um caminho aprovado com todas essas características. É óbvio que se a gente coloca primeiro as características do caminho, todo mundo quer ir pelo caminho aprovado. Mas se esquece de uma coisa, esse caminho é estreito, ele não é largo, terão desafios, mas quando eu tenho raízes profundas no Senhor, eu sou fortalecido para perseverar. Virão convites para desistir, virão convites para negar, mas Deus dá forças para perseverar. Mas a escolha é minha, sou eu quem escolho, é você quem escolhe, e as escolhas, elas têm consequências. Eu quero convidar você a ouvir o conselho de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a escolher imitar a Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a ficar atento às estratégias do mal preparadas para destruir sua vida. Eu quero convidar você nessa noite para buscar experimentar essa vida cheia de bons resultados e consequências, porque é marcada pelo cuidado do Senhor. Está difícil de superar a situação da sua vida agora? É hora de correr para os braços do Pai. É hora de correr para os braços do Senhor. Você está entendendo que é hora de ajustar as coisas na sua vida e alinhar a sua vida para você sair das práticas do mundo e seguir um caminho melhor? Corre para os braços do Pai, porque Ele vai te acolher e vai te fortalecer. Você está entendendo que essa é uma hora de você imitar Jesus? Corre para os braços do Senhor, porque Ele tem consolo, força, proteção para você. Você entende que é hora de aprofundar as suas raízes em Deus? É hora de se render ao Senhor, de colocar a vida diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está a minha vida, eu preciso de Ti, eu quero ir mais além, eu quero que o meu casamento seja fortalecido. Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor abençoe o meu lar, que o Senhor abençoe o meu relacionamento conjugal. Sabe, não é acaso você estar aqui hoje. Talvez você tenha vindo pelo encerramento do acampamento, por um convite de um amigo. Talvez você tenha se conectado, como a gente vê aqui, a Raida Lopes, lá dos Estados Unidos, foi convidada por um membro da igreja. Ela está desde o início conectada com a gente, aqui no culto. Logo na abertura da transmissão, ela colocou: eu estou aqui nos Estados Unidos, mas estou celebrando a Deus com vocês. Deus te abençoe, Raida. Não foi à toa, não foi um acaso. Você está me ouvindo nessa noite? Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para o seu casamento, para a sua família. Deus tem um propósito para o seu namoro, e não é só você ficar beijando na boca para passar o tempo e enrolando a pessoa. Deus tem um propósito para a sua vida. E sabe como você descobre esse propósito? Aprofundando raízes no Senhor. E sabe como você aprofunda raízes no Senhor? Se rendendo a Ele. Dizendo para o Senhor: estou aqui, Senhor. Eu quero alinhar minha vida à Tua vontade. Eu tenho ouvido tantos conselhos, eu tenho desejado imitar tantas práticas que não são as que Te agradam. Eu tenho parado muitas vezes e estabelecido a minha vida em lugares e em coisas que não são para mim, porque não Te agrada. Mas eu quero dar um basta nisso hoje. Eu quero começar uma nova fase na minha vida. Eu quero começar uma nova fase no meu ministério. Eu quero dar mais um passo na minha vida. Uma vez nessa noite pedir o batismo. A gente está com a turma de batismo para os batismos de dezembro. Talvez pela primeira vez nessa noite você vai render a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero ser como essa árvore, ter raízes profundas em Ti. Eu quero dar frutos. Eu quero ter folhas que resistam ao calor. Senhor, nessa noite eu quero consagrar o nosso lar, o nosso casamento. Nós queremos consagrar ao Senhor. Senhor, nós queremos consagrar ao Senhor o nosso namoro, o nosso noivado, para que seja um relacionamento que agrade ao Senhor. Fecha aí os seus olhos. Que conselhos você tem ouvido?
Que conselhos você tem seguido? A quem você tem imitado? Que influências você tem permitido entrar na sua vida? Deus se agrada delas? Nessa noite eu quero convidar você a dar um passo na direção desse rio de águas vivas, Jesus Cristo. Alguém que nessa noite queira consagrar a sua vida ao Senhor, entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero de hoje em diante viver assim. Levanta aí a sua mão, quase todo mundo está de olho fechado. Não sinta vergonha nessa hora. Alguém que nessa noite queira dizer: Senhor, pela primeira vez eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, de que eu quero viver para Ti. Tem alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Talvez nessa noite você queira dizer: Senhor, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero me entregar completamente a Ti, Senhor. Eu não quero mais ouvir aqueles conselhos que me levam para longe de Ti. Eu preciso de sabedoria que vem de Ti. Alguém nessa noite? Levanta aí a sua mão, quero orar por você. Nós vamos cantar. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos terminar o culto cantando uma canção. Se você, enquanto nós estivermos cantando, entender de Deus: Senhor, eu vou aceitar esse Teu chamado. Hoje eu quero consagrar minha vida. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero aprofundar as minhas raízes em Ti. Eu não quero mais fazer escolhas por mim mesmo, mas somente dirigido pelo Teu Espírito. Nessa noite eu quero me reconciliar com o Senhor e começar uma nova jornada contigo. E quando nós estivermos cantando, se Deus está te convidando a um ato hoje de entrega, de consagração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Esse lugar aqui está separado para você. É só você sair e vir. O Senhor já está aqui agora. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. a esperança para você. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança disponível para você nessa noite. Você deseja experimentar essa esperança que é Jesus Cristo? A gente vai encerrar cantando essa canção. E se nesse tempo você entende de Deus: Senhor, eu quero sim experimentar essa esperança. Parece que não tem saída para mim, mas eu estou entendendo agora que tem sim. Tem saída em Ti, Senhor. Então, enquanto a gente estiver cantando, sai do seu lugar e venha, eu quero orar por você. Essa canção é uma promessa, a esperança, mesmo que você ache que não exista mais.
esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Bendito Deus, Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por estarmos aqui neste lugar e celebrar o teu nome. Te agradecemos pela tua palavra viva, eficaz, Senhor. E pedimos que essa palavra, ó Deus, possa tocar em nossos corações e nos ajudar nessa jornada, nessa vida que devemos viver para Ti, Senhor, para Te agradar e Te honrar e Te adorar por tudo que o Senhor é para nós. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Obrigado por cada lar que se abre nesta noite para esse tempo de culto ao Teu nome, Senhor. Abençoe, Deus, a nossa semana que começa hoje. Abençoe, Deus, nosso caminho de volta aos nossos lares. Senhor, tudo que nós vamos viver ao longo desta semana, agrade ao Teu coração. Senhor, proteja cada lar aqui representado nessa noite. Senhor, que cada marido seja fiel à sua esposa, cada esposa fiel ao seu marido, que pais sejam um exemplo para os filhos, que filhos honrem aos seus pais, e desta forma famílias testemunhem que o Senhor Jesus reina sobre esses lares. Ó Deus, renova as nossas forças, que a esperança em Ti seja marcante em nossos corações. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo acampamento da juventude nesse final de semana. Tudo que essa galera viveu ali diante de Ti, Senhor. Que o Senhor continue nos usando e usando essa igreja para a glória do Teu nome. Fica conosco, Pai. É que nós te pedimos nesta noite. O nome que é sobre todo nome. O nome precioso, soberano, generoso, invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada do seu irmão. A gente vai estar junto aqui na quarta-feira, mais um culto de aprendizado. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua